Boa tarde a todos. Um prazer iniciarmos a sexta mesa nessa conferência de debates promovida pela ASP e pelo IASP. Estou aqui ao lado da minha amiga Rita, que também será relatora, e dos meus colegas queridos, mestre Dr. Hamilton Dias de Souza, Leonardo Aguirra, e os nossos dois colegas que entrarão online, Ariane Guimarães e Walter Lobato. Bom, hoje a nossa missão dessa mesa é tratar sobre o Conselho Federativo da PEC 45A. Portanto, a gente selecionou quais seriam esses artigos específicos para a gente analisar e apresentar as sugestões aqui dos membros, dos palestrantes da mesa. O Conselho Federativo ele faz parte, como tem sido dito, do coração da proposta, porque ele terá essa função muito importante, né, de fazer toda a repartição de receitas e, ao meu ver, o que é mais importante ainda é garantir, inclusive, a devolução dos créditos para os contribuintes, porque o Conselho Federativo deverá repassar aos entes somente os valores líquidos, já prevendo a retenção daquele valor que deverá ser devolvido em razão dos créditos acumulados ao longo da cadeia. Então, acho que, nesse aspecto, o texto traz esse ponto. Também gostaria de escutá-los para saber se vocês estão confortáveis com essa função e com a garantia de que, de fato, o Conselho fará a devolução desses créditos. E ele tem aqui, no artigo 156B, uma ampla leque de funções que ele vai ter que desempenhar. A gente também deve discutir aqui se essa amplitude da forma como constou da Constituição, a nosso ver, deve continuar ou ser suprimida do texto constitucional. Acho que o Walter também vai trazer essa posição, né, Walter, com relação a amplitude e qual é essa função do Conselho, se ele é um simples órgão arrecadatório, como tem sido dito também, ou se ele vai ter funções mais amplas do que apenas um órgão operacional e sistemático. Aqui a gente passou, acho que eu selecionei os incisos, mas, para a gente também não perder tempo e já entrar nos debates, vou passar a palavra aqui para a Rita, que fará as apresentações, e assim a gente já dá início e vamos retomando conforme for acontecendo. Obrigada. Boa tarde a todos e a todos. Então, eu gostaria de apresentar os nossos caros palestrantes dessa tarde, desse painel. Eu inicio com o Dr. Hamilton Dias de Souza, conhecido de todos nós. Dr. Hamilton é advogado, mestre em Direito Econômico e Financeiro, ex-presidente e atual membro da Academia Internacional de Direito e Economia, titular da cadeira número 34 da Academia Paulista de Direito e foi professor de Direito da Faculdade da USP. Online, nós temos a doutora Ariane Costa Guimarães, que é advogada, coordenadora acadêmica de tributário do Instituto IEJA, cofundadora do Elas Pedem Vista, mestre e doutora em Direito e Políticas Públicas, professora de Direito Tributário, vice-presidente da Comissão da Reforma Tributária da OAB, vice-presidente do Comitê de Legislação da Câmara Americana de Comércio e vice-presidente da ABAT do Distrito Federal. Dr. Walter Lobato, também participando online, advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela UFMG, professor de Direito Tributário dos cursos de Direito e Ciências do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador da Liga Acadêmica de Direito Tributário e Financeiro da UFMG, diretor-geral de Escola Superior de Advocacia da OAB Minas Gerais, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, e coordenador da revista de Direito Tributário, Fórum ABRADT. E Dr. Leonardo Aguirra, advogado, pós-doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, LLM em Direito Tributário Internacional na Georgetown University e coordenador da pós-graduação do IBDT e dos grupos de estudo sobre tributação de consumo do IBDT.
É notório a competência aqui dos nossos palestrantes e é com muita alegria que eu passo a palavra ao Dr. Hamilton para iniciar aqui os nossos frutíferos debates dessa mesa. Por favor, Dr. Hamilton. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa. Um prazer estar aqui com vocês e honrado com o convite. Eu já tenho insistido há muito tempo com algumas preocupações federativas. Aliás, algumas não, com muitas preocupações federativas. A Lina sabe disso. Desde o primeiro momento, eu entendia que haverá uma centralização muito grande de poder nas mãos da União com o desenho da PEC 45. Na verdade, fala-se muito num tributo dual. Eu tenho muita dúvida se podemos assumir que o tributo é dual. Quem é competente para instituir um determinado tributo? Isso é matéria de escola. Competente é quem pode legislar materialmente sobre o tributo. E quem vai legislar materialmente sobre IBS e CBS será a União, através de lei complementar. Não se diga que lei complementar é lei da União. A lei complementar pode perfeitamente cuidar de instituição de tributo, como ocorre, por exemplo, com os empréstimos compulsórios, competência residual, e, de resto, o Supremo Tribunal Federal já assentou isso. Portanto, falar-se que lei complementar é lei nacional, quando ela institui o tributo, ela tem efeitos concretos. Portanto, é lei da União. E eu não tenho muita dúvida que o tributo não é dual, porque a estrutura da PEC, toda ela, supõe que exista uma concordância entre as normas do IBS e da CBS. Não haveria a possibilidade de nós termos normas diferentes. Enfim, é um só tributo, com normas idênticas, legisladas pela União Federal. Portanto, a mim parece que, do jeito que está, é um tributo de competência legislativa da União. Eu sei perfeitamente que se fala, não, mas há uma competência, e esse é um assunto velho, Lina, há uma competência de estados e municípios porque podem variar a alíquota. Eu queria dizer, para começar, que eu nunca vi alguém discutir que houvesse competência do Executivo para legislar sobre IPI, ou sobre imposto de importação, ou imposto de exportação, ou IOF, cujas alíquotas podem variar também por ato do Poder Executivo. Portanto, a variação de uma alíquota que seria fixada pelo Senado por estados e municípios, isso não me seduz. De qualquer forma, ainda que se admita uma réstia de poder, eu não tenho a menor dúvida que o poder que hoje tem estados e municípios seria diminuído. Isso me parece muito difícil de sustentar o contrário. Em matéria de jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal vem insistindo que tudo aquilo que amesquinha, reduz, diminui poder dos entes federativos, tudo isso sequer deveria ser objeto de deliberação. E, a meu ver, seria bastante difícil, e quero ouvir os colegas, sustentar que existe ainda poder legislativo de estados e municípios. Insisto ainda nesse ponto, eu não quero passar rápido por ele, que é a questão da competência legislativa de estados e municípios para aumentar alíquotas. Mais perto. Se, por acaso, nós aumentarmos as alíquotas, alguém aumentar as alíquotas, imagine um município, ele aumentará para todos os produtos. Se aumentar para todos os produtos, o que vai acontecer? Nós teremos problemas alocativos meio claros. O munícipe vai comprar no município seguinte. Se ele diminui para todos os produtos e vai cair, e aí nós temos um problema de diminuição da arrecadação, em que eu não acredito que a maioria dos municípios faça isso. Portanto, eu não quero discutir se haveria uma réstia de competência ou não. Admito que haja essa réstia de competência, mas não tenho a menor dúvida
que isso não é suficiente para nós não afirmarmos que, do jeito que está desenhada a PEC 45, a meu ver, sim, ela agride o Pacto Federativo. Eu não diria que ela amesquinha apenas um pouco a autonomia de estados e municípios. Eu diria que ela reduz consideravelmente. O assunto é tão grave, na minha opinião, do ponto de vista político, que eu acho que nós estamos falando aqui em poder. Poder tributário é poder. Quem não tem dinheiro, quem não tem condições financeiras, fica dependendo sempre do outro. Os antigos, os velhos mestres, e eu me lembro aqui até de Amílcar de Araújo Falcão, do seu célebre sistema tributário, que ele já dizia, é da essência do desenho de qualquer sistema federativo que aquele que se diz autônomo não fique dependendo de outros. Isso remete muito, esses assuntos são, perdoe, assuntos um pouco básicos demais, mas não custa repetir. Nós estamos, de alguma forma, muito próximos daquilo que ocorre em países unitários e não federativos, em que existe uma certa descentralização, como na Itália e na Espanha, por exemplo. Certo que essa competência seria da União, a União, pelo menos para legislar, de acordo com cálculos que foram feitos, que fizemos com base em dados disponíveis, eu posso transmitir esses dados todos em a fonte, a União teria uma competência legislativa para 91,57% da arrecadação de todos os tributos do país. É poder demais. É um poder demais. É uma centralização muito forte. Eu comecei dizendo isso porque o nosso tema de hoje respeita ao Conselho Deliberativo. No Conselho Deliberativo, eu pensei, como é que é possível funcionar o Conselho Federativo? E a primeira dúvida que eu tive é, como é que eu faço para... Até porque, deixe-me aqui fazer um parênteses, não estou aqui para dizer que nada serve. Estou aqui porque eu vejo que a PEC 45 avançou. Hoje, não temos muita alternativa. Não quero começar tudo outra vez. Estou fazendo essa digressão para dizer, estou aqui com o objetivo de colaborar. E a mim parece que o assunto é tão relevante que ele merece pelo menos o debate. Estou fazendo uma afirmação forte. O tributo não é dual. O tributo é de competência legislativa da União. Há aqui uma concentração de poder enorme na União. Isso, a meu ver, fere o Pacto Federativo. O que acontece se olharmos outras federações? Os colegas poderão citar qualquer outra, mas das que eu percorri, eu vi que não tem nada no mundo, não tem nenhuma federação do planeta que eu tenha visto, similar ao desenho proposto pela PEC 45. Fala-se muita gente do Canadá, nós podemos conversar sobre isso, acho que eu não vou ter tempo, da Índia, da Austrália, da Alemanha. Aliás, sobretudo da Alemanha. Eu começo com a Alemanha porque tem sido muito citada. Se quiser, podemos conversar. Eu, sobre a Índia, eu queria conversar um pouquinho. No caso da Alemanha, falo, bom, o tributo é inteiramente legislado pelo Poder Central. Como é que funciona isso? A Câmara Baixa, que, na verdade, é o Executivo Federal, apresenta a proposta. A Câmara Alta representa os estados. E alguém diria, é o Senado, porque o nome é Senado. Só que como funciona o Senado? O Senado tem assento aqueles representantes das províncias, que pode ser o próprio governador. E se por acaso, num determinado tema, ele não concordar, ele tira o representante. E, portanto, na verdade, você tem uma participação das províncias intensa. Portanto, está muito diferente do sistema do nosso Senado. No Canadá, só um detalhe, no Canadá, em 91, começou uma discussão muito grande sobre como criar um IVA. E qual foi a discussão? Federativa. Uma das províncias, eu não me lembro, salvo eu, meu foi Ontário, foi a
nem chegou aí, nem chegou a ter decisão da Corte Suprema, mas colocou a questão federativa. A União recuou. Durante 20 anos, o Canadá ficou tentando harmonizar o seu sistema, e harmonizou em termos. Eu acho que muitos sabem, várias províncias simplesmente não concordaram com a harmonização e o Pacto Federativo ficou preservado. Alguns podem falar da Austrália, mas na Austrália, a alíquota é de 10%. A União arrecada tudo. Porém, 100% do produto da arrecadação vai para os Estados. A União fica apenas com o custo que ela tem para arrecadar. Modelos completamente diferentes. Eu vou falar sobre a Índia, porque é um modelo que eu acho que nós deveríamos observar, e no tema de hoje, eu acho que ele é bastante interessante. Eu digo tudo isso porque eu pensava no Conselho Federativo. Eu falei, e se por acaso adotássemos um modelo como, por exemplo, da Índia? A Índia tem uma reforma tributária feita em 2017. Havia um caos tributário na Índia muito similar ao nosso, ou pior. Imaginaram de criar um IVA. Esse IVA teve intensas, apesar de termos falado um pouco antes da centralização da Índia, foi o contrário. Teve um intenso debate federativo. O acordo federativo na Índia foi complicado. E como ficou ao final? Criaram um tributo comum. Eu não diria que é um tributo, que são 2 tributos, ou que é um tributo dual. É um tributo comum. É um tributo de competência compartilhada. Preferia eu usar esse nome. Por que competência compartilhada? Porque tudo se dá num conselho, vamos chamar o nome, lá é outro, de um conselho federativo, onde a União participa com 1/3. Os estados, as províncias, participam com 2/3. Mas o que é muito interessante é que o quórum deliberativo é de 3/4. Sendo o quórum deliberativo de 3/4, se não houver acordo, não sai nada. Então falam, mas o MOD tem na Índia, tem, já ouvi isso até, outro dia eu conversava com o Everardo, ele falou, não, o seu exemplo da Índia eu não gosto, porque lá o MOD é muito autoritário. Eu acho que falar que o MOD é autoritário é um país, na verdade, ele exerce autoridade, mas a Índia é um país democrático. É um país democrático, e querer medir aqui um pouquinho se é mais autoritário ou menos autoritário e entrar nesse problema aqui no Brasil é uma coisa complicada que eu não quero ir para o lado. Mas a Índia chegou a essa conclusão, tem de haver acordo. Mas o que é importantíssimo é que depois de 2017 o que aconteceu? Funcionou. Funcionou, e funcionou bem. E a Índia está tendo um surto de desenvolvimento onde se diz que, entre outras coisas, o modelo adotado foi importante. E aí volto ao nosso Conselho Deliberativo, que eu acho que todos que me ouvem já sabem o que eu vou propor. Eu proponho uma coisa simples, que, para manter o Pacto Federativo, tenhamos um conselho com participação da União e dos estados e municípios. E antes de tudo isso, quando houver uma lei complementar única, porque ela é única, tem de ser única, as normas têm que ser iguais, portanto, para que haver 2 leis complementares? Basta uma lei só. Essa única lei cuidaria dos tributos, nós teríamos esta participação ativa de um Conselho Federativo e, semelhança da Índia, teríamos a ratificação da lei complementar pelos estados e municípios. Isso pode obedecer mais ou menos ao mesmo modelo, não quero inventar a roda, da PEC 45, com 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios. Mas, enfim, o que eu trago aqui é uma matéria para debater. Eu não sei, por causa do meu tempo, que eu posso parar aqui, porque tem várias outras matérias, todas elas já especificadas nas questões que foram postas. Eu acho que, se eu for avançar sobre isso, talvez eu tire o tempo dos colegas. Então, a minha proposta, como o centro da minha participação e da oportunidade que eu tive de vir aqui, é esse tema, eu pararia aqui sem prejuízo de poder discutir posteriormente as questões que foram postas. Obrigado. Obrigada, doutora Milton.
A gente já conversou muito a respeito, né, das questões do Pacto Federativo, e vê-lo trazendo sugestões aqui para o Conselho e estudando o sistema da Índia é algo que me traz uma satisfação pessoal muito grande. Acho que a gente vai voltar nesse tema, até porque o Leonardo também traz sugestões parecidas, mas acho muito interessante, tem algumas considerações para colocar, inclusive a resistência. E foi pensado um IVA dual, talvez para dar mais autonomia para os estados e para os municípios gerirem o próprio tributo, sem a interferência da União, né? Então, é uma lógica um pouco diferente dessa que a gente está tendo agora, mas que eu acho muito válida do ponto de vista da unificação dos entendimentos. Se a União não participar, a gente pode ter realmente essa dualidade de entendimentos. Então, talvez seja interessante trazer a União não para a gestão das receitas e não para a repartição das receitas do IBS, mas sim para deliberar de forma unificada a respeito das regras da aplicação, instruções, soluções de consulta. Acho que talvez, se a gente conseguir delimitar, né, essa participação da União no Conselho Federativo, seja uma solução que todo mundo tem se perguntado. Como vai ser se a Receita Federal tiver um entendimento diverso daquele que o Conselho Federativo apresentar? Muito obrigada. Bom, a gente vai agora escutar o professor Walter Lobato, que está online. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer ao IASP esse honroso convite, cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Hamilton, Lina, Maria Rita, Leonardo e Ariane, que, como eu, estão online. Pedir desculpa por estar online, mas hoje a Bradet também tinha aqui um encontro sobre a reforma tributária, e dizer, então, fazer algumas considerações sobre o tema que está posto aqui, né? Assim como na linha do professor Hamilton, eu tenho uma série de questões postas sobre essa PEC, mas diante do andar no legislativo, venho aqui tentar, de alguma maneira, colaborar, partindo da premissa de que essa PEC terá andamento no Senado, como parece que terá, e que a gente está tentando, portanto, aprimorar o texto que lá está. E nessa parte do Conselho Federativo, me parece que nós temos uma missão muito relevante. Eu gostaria de chamar a atenção, em que pese todos já conhecerem o texto, eu gostaria de chamar a atenção da mudança radical do sistema hoje implementado para concretizar o Pacto Federativo. Ou seja, a PEC deixa claro que a implementação do IBS no lugar dos tributos, dos impostos sobre consumo, PIS, o ICMS, ISS e o IPI, se dará por duas estruturas básicas. Primeiro, uma lei complementar, que, ao contrário do que consta do texto constitucional atual, essa lei complementar não estabelecerá normas gerais dos tributos dos entes federativos, mas instituirá o tributo como está descrito no 156A. Portanto, quando falamos de Pacto Federativo, não estamos mais a falar apenas, se é que eu posso falar apenas, então apenas entre aspas, não estamos falando apenas da questão de arrecadação, mas claramente numa questão de autonomia. O tributo será instituído por lei complementar. O outro pilar desse tributo é o Conselho Federativo, que tem algumas competências que, de novo, retiram dos estados e municípios, não somente, pelo menos ao que aparenta a redação da PEC, não retira somente a autonomia, somente, de novo, entre aspas, legislativa
mas também a própria sujeição ativa da obrigação tributária. Porque, ora, a PEC fala em coordenar ações integradas, ora, a PEC fala que o Conselho Federativo terá funções de arrecadação. Esse é um ponto inicial que me parece muito relevante. Eu fiz um quadro comparativo, por exemplo, entre as funções do Conselho Federativo, aquelas descritas na PEC aprovada na Câmara, as funções do Comitê Gestor do Refis e as funções do CONFAS. Claramente, esse conselho que está sendo criado parece trazer uma competência muito mais ampla do que o Comitê Gestor ou CONFAS. Essa é uma primeira decisão que precisa necessariamente ser tomada. Se esse conselho terá funções, quando se diz lá arrecadar, fazer as compensações e distribuir o produto arrecadado, se esse conselho agirá como sujeito ativo da obrigação tributária. Porque, se assim o for, nós teremos nele toda a atividade do lançamento. Ou não, o lançamento ficará por conta de cada estado e, por consequência, por conta de cada município. Eu não estou dizendo que a Constituição deveria ser mais descritiva do que já está sendo, porque é muito, mas ou nós enxugamos esse Conselho Federativo, que me parece o caminho correto, sob pena de retirarmos ainda mais a autonomia dos entes federativos e, portanto, amesquinharmos ainda mais o Pacto Federativo, ou nós enxugamos esse Conselho Federativo, ou deixamos claro aonde ele vai. E, ao deixarmos claro aonde ele vai, outros pontos surgem. Não somente a questão da sujeição ativa da obrigação tributária, a questão da atividade do lançamento. Quem realizará a atividade do lançamento? O Conselho Federativo ou será cada estado? E, sendo cada estado, nós temos um problema grave de competência, porque se o produto da arrecadação irá para o destino, nós temos aí algumas questões de fiscalização na origem. O Estado, na origem, fiscalizará para que o Estado, no destino, receba. É uma questão que me parece muito relevante de ser definida, de novo, não necessariamente aprofundada, mas definida pela PEC muito claramente, na medida em que o caput diz que o Conselho Federativo, ou os estados e municípios, agirão exclusivamente pelo Conselho Federativo. Um outro ponto que me parece também muito relevante é a questão do contencioso administrativo. Lá na PEC diz que o Conselho Federativo irá dirimir as questões suscitadas no contencioso administrativo entre sujeito passivo e administração tributária, dando a entender, pelo menos a mim, que a administração tributária não é ele, portanto, nega aquela primeira parte de que ele será administração tributária, ou, quando o for, não se sabe se haverá parte do contencioso administrativo nos estados ou se iremos, e municípios, perdão, ou se iremos extinguir esses tribunais administrativos municipais e estaduais para ter um único contencioso no Conselho Federativo, o que me parece também extremamente relevante de ser definido nesse momento para dar a garantia do devido processo legal aos contribuintes. Não, para mim, está claro, não está claro onde esse contencioso ocorrerá e, se ele ocorrer no âmbito de estados ou de municípios, ou somente de estados, como uma das propostas que tem sido ventilada no Senado, se haverá um órgão ou se o Conselho Federativo funcionaria como uma espécie de Câmara Superior para pacificar os entendimentos eventualmente divergentes entre os entes federativos que compõem o Conselho Federativo. Um quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção diz respeito à competência em juízo, ou seja,
quem exercerá a competência em juízo para a cobrança do tributo. Isso também é algo muito relevante, na medida em que nós temos aí problema de domicílio e, de novo, problema de atuação do eventual Estado, que seria beneficiário da arrecadação, o Estado de destino, eventualmente tendo que cobrar nos estados de origem, a depender do que for regulamentado, o que já foi decidido pelo Poder Judiciário, não deve ocorrer, ou seja, o Estado não pode atuar para além dos seus limites. E uma última questão, só nessa parte, obviamente, que se deixar, a gente fala aqui mais coisas, mais tempo sobre a PEC, mas uma última questão que me parece também muito relevante já tocada pela querida amiga Lina, sobre a harmonização que poderia ou poderá ocorrer, ou deveria ou deverá ocorrer nas interpretações da norma vinda da União por conta da CBS e aquelas dos estados e municípios por conta do IBS. Nós temos que encontrar, já na PEC, uma solução, ou pelo menos a determinação que a lei complementar encontre uma solução para essa harmonização, ou seja, um órgão julgador ou um órgão de consulta que não traga a União para o tributo que pertence aos demais entes federativos, mas que traga para uma mesa conjunta, evitando, assim, uma divergência interpretativa de uma norma que provavelmente, como o professor Hamilton alertou, será a mesma. Nós corremos o risco de, diante da mesma norma, termos uma interpretação da União distinta dos estados e municípios, e isso precisa ser extirpado. Especialmente porque tentamos viver numa nova era, que é a redução da litigiosidade ou a redução das demandas tributárias em juízo. Se nós seguirmos o que a PEC diz, de deixarmos o STJ como competente para dirimir esses conflitos, sem criarmos uma instância administrativa para harmonizar, nós estaremos incorrendo no mesmo erro de deixar que o judiciário resolva toda a matéria tributária e estaremos indo nos mesmos caminhos que nos levaram até aqui, com um alto grau de litigiosidade. Então, Lina e Rita, essas são as considerações introdutórias, voltando a enfatizar que me parece muito relevante uma discussão sobre qual é o alcance do Conselho Federativo, até onde esse Conselho Federativo pode atuar, porque na medida que cresce essa competência do Conselho Federativo, me parece que nós reduzimos o espaço dos entes e, portanto, reduzimos o espaço do Pacto Federativo. Muito obrigado. Muito obrigada. Acho que até aqui nós temos um consenso na preocupação, né, da eventual violação ao Pacto Federativo e da amplitude de competência do Conselho, tanto na fala do Dr. Hamilton quanto do Walter, isso ficou claríssimo, né? E a nossa ideia aqui é continuar ouvindo agora o Leonardo e depois a Ariane, e pensarmos se uma saída a ser proposta não é a de delimitação dessa competência do Conselho, né? Isso precisa, de alguma forma, ser enxugado ou muito bem delimitado, porque nós, efetivamente, não incorramos aí nos problemas que estão sendo apresentados. Acho que o Walter colocou aí assim, muito bem, né? Como é que esse lançamento se dará, quem julgará. Então, assim, os tribunais administrativos deixarão de existir. Ou também a questão da harmonização, né, Lina? Imaginem o caos que será a União Federal interpretando a mesma norma num Conselho da União, diverso do Conselho dos Estados e dos Municípios. Então, assim, se é a simplificação que nós queremos, maior racionalidade, essa é a hora de propor aí um enxugamento. Então, Leonardo, a palavra é tua. Muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui.
agradeço a organização do evento e cumprimento também minhas colegas e meu colega de mesa, Walter e Ariane, que estão online. Eu vou ser muito direto aqui na minha fala. Depois do almoço aqui a gente tem aquele soninho, né, de uma tarde chuvosa, então é bom ser direto, rápido, bastante propositivo. Eu queria fazer 2 comentários antes de passar para as minhas sugestões de texto, né? Então, dividi minha apresentação em 2 partes aqui. Breves comentários em relação à fala do Hamilton e do Walter. Começando pela do Walter, concordo 100% com a ideia de que o princípio do destino pode gerar alguma questão do ponto de vista de fiscalização, né? O ente federado, se não tiver cooperação com outro ente federado, ele tem menos interesse em fiscalizar uma operação que não vai gerar arrecadação para ele próprio, né? Isso não precisa ir muito longe para essa conclusão. Mas acho que poderia ser um indicativo para uma lei complementar cuidar dessa cooperação de maneira mandatória, né? Essa cooperação, para fazer referência à Índia, existe na Índia, do que os entes federativos subnacionais precisam fiscalizar necessariamente no interesse do outro ente, né? Então, isso é uma preocupação para endereçar esse assunto que o Walter colocou. Mas, também, para deixar aí a mesa mais acalorada ainda, eu queria abrir uma pequeníssima divergência aqui com o Hamilton, e a gente pode até conversar sobre esse ponto, sobre a ideia de que a União é o ente federativo que fará, né, a lei complementar. Esse é um debate antigo, né? Já fundamentou algumas decisões do Supremo também nesse sentido, mas eu queria, com toda a devida vênia, né, abrir a divergência nesse sentido, porque embora, né, a PEC faça menção à ideia de que a lei complementar instituirá o tributo, me parece que, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico atual, né, a lei complementar não é instituída pela União, né? A lei complementar ela tem a representação ali pelas 2 casas, 513 deputados, 81 senadores, que são representantes das unidades federativas, né? Me parece que aqui tem um ponto central para dizer qual é o papel da União nesse debate. E qual é o papel da União, e aí eu entro na minha fala, poderia até passar os meus slides aí, para dizer uma preocupação inicial no sentido de que a União necessariamente precisa participar desse conselho, né? A dúvida é em que medida ela vai participar, né? Eu acho que só os slides caíram ali, mas ela precisa participar em alguma medida. E a justificativa principal para isso é que o artigo 149b diz que os tributos do IBS e da CBS vão ter as mesmas fatos geradores, base de cálculo, normas e regras gerais de incidência. Então, seria muito ruim, né, para a nossa uniformização, e é uma palavra que, inclusive, consta da PEC, que a gente tivesse centros normativos diferentes. Tá o quê? Ah, tá colocando o slide. Tá. Que saiu ali. Tudo bem, eu sigo aqui sem o slide, não tem problema. O ideal era que a gente conseguisse ver no texto ali a sugestão. Aí eu não sei se eu... Ah, tá aqui, perdão. É aqui eu que não estou vendo ali. Ótimo, obrigado. Então, a sugestão é uma sugestão muito simples aqui, né? A gente não consegue ver, mas a gente olha para trás. Incluir a palavra união ali. Pode ver que, nesse texto, eu deixei a palavra ali em lei complementar. Aí vai mudando aqui. Esse da direita. Tá bom. A palavra, né, a expressão ali em lei complementar, sugerindo a ideia, concordando aqui com o Dr. Hamilton, que deveria ser uma lei complementar só, né? Lei complementar só que trate desses 2 tributos. E a União deveria participar desse debate. Aí faço referência especificamente à Índia, né? A Índia, como bem pontuado pelo Dr. Hamilton, tem uma estrutura relativamente parecida com essa que eu estou propondo aqui. Uma particularidade ali, são 33 integrantes, né, no Conselho Federativo da Índia, sendo 28 dos estados e 5 da União. E eles têm poder de voto, né, a proporção dos votos é 33% para a União, 66% para os estados. É curioso que ali que os municípios, né, as províncias, enfim, entes subfederativos abaixo dos estados não participam do Conselho na Índia. Então, eles se sentem representados pelos seus estados. Isso é um ponto de divergência aqui do jeito que o texto está. Mas a minha preocupação central, na verdade, era fazer com que a União participe desse debate. E como participar desse debate, né, que é a justificativa, né?
a justificativa eu até coloquei ali, que é o artigo 149B, né, que ele fala, né, da identidade das bases de cálculo dos tributos. E como participar? Né? A principal questão, acho que está meio pequeno para a gente ler, mas a principal questão é esse inciso 2º, né, que diz respeito a essa uniformização de interpretação da legislação. E aqui, nesse ponto, eu destaco em verde ali, uma preocupação quanto à definição de quem que vai julgar isso. Né? Se vai uniformizar, a gente tem que pensar necessariamente na hipótese, no cenário que não uniformizou. E aí, tendo divergência, o sistema fica inoperante, quem que vai resolver? Para no conselho? Né? Então, a minha proposição, fazendo inclusive alusão aos debates que nós temos tido lá na Associação Comercial, o professor Chueri apresentou uma das propostas com esse texto meio parecido. Eu fiz uma modificação porque eu achava que o texto podia melhorar, mas a inspiração foi daqueles debates que a gente pensou que caberia, assim como está acontecendo ali no... Deixa eu conseguir mudar os dois aqui. Assim como já há uma previsão na PEC para que o STJ resolva conflitos de competência entre entes federativos, me parece salutar para fazer com que o sistema funcione, que o contribuinte tenha esse poder de levar a questão da divergência para o STJ. Veja que, do jeito que está, na linha J aqui, só teria competência o STJ para conflitos entre entes federativos ou entre entes federativos e o Conselho Federativo. Cadê o contribuinte? Né? E o contribuinte é o maior afetado nessa possível divergência. Então, a minha proposição é que se reconheça expressamente. Acho que nem precisaria, talvez a gente poderia até chegar nesse debate se precisaria ou não, mas já que houve o reconhecimento para a linha J em relação ao Conselho, que se garanta, de maneira expressa, que o contribuinte tem esse poder de levar a questão para o STJ também. Tá? E aqui a justificativa é basicamente fazer com que tenha uma pré-definição e tudo mais. Né? E aqui eu coloquei até voltando aqui, só uma palavrinha aqui, eu coloquei aqui uma preocupação também com essa parte final, né, que eu coloco que serão vinculantes para a administração tributária. Né? Vale lembrar que no nosso sistema de precedentes vinculantes no Brasil, a gente tem uma falha, né, sistêmica, que são vinculantes às ADIs e às DCs. Né? O artigo 28 da Lei 9868 vincula a administração quando o julgamento é em ADI e ADC. Mas as repercussões gerais não são vinculantes. Então, tem uma falha sistêmica no nosso ordenamento que eu já queria endereçar aqui para a gente falar. A administração vai estar vinculada esse tipo de definição do STJ. Porque senão algum município vai levantar a mão, como o município de São Paulo aqui levanta e não aplica as regras lá do CEPOM, e fala que não estou vinculado a nada lá que não seja de ADI. Então, essa é a minha preocupação. Passando aqui para o próximo, em azulzinho. Perdão pela letrinha pequena, eu achei que ia ser mais didático aqui. Mas, passando para o próximo, também em matéria de dirimir, né, questões... Está conseguindo ver? Tá ótimo. Falando aqui do inciso 4º, né, eu estou sugerindo uma modificação no inciso 4º, no sentido de transformar o Conselho, em alguma medida, num órgão que dirime questões de direito, né, que venham a ser suscitadas nos tribunais administrativos. Ou seja, pode ver que tem uma expressão aqui que a questão foi suscitada no âmbito do Conselho Administrativo, ou seja, já está em andamento uma divergência em um processo administrativo e essa questão precisa ser resolvida pelo Conselho Federativo. Né? Ou seja, é como se fosse a decisão final do CARF, digamos assim, e ela precisa ser, né, remetida para algum lugar. Qual é a minha preocupação aqui? Para esse lugar que não tenha paridade, que não tenha duas instâncias. Ou seja, fazer com que a questão continue o seu rito administrativo signifique alguma perda de direito para o contribuinte. Porque se a decisão do CARF final for revisitada por um conselho que não seja paritário, no fundo a gente está, né, praticamente uma reformagem em pégios. Né? Eu estou levando para um lugar que é pior. Né? Então, essa é a preocupação de colocar duas instâncias e dizer expressamente que esse tribunal deveria ser paritário. Agora, só ficou em um lugar aqui que o público não consegue ver aqui, mas consegue ver ali. Voltou. Obrigado. Ótimo. É que eu estou confuso aqui com tanta tecnologia, gente. Desculpa.
Beleza. E aí eu coloquei a justificativa aqui, né, que é resguardar o direito do contribuinte ao duplo grau e também ao tribunal paritário, né? Tá bom. Então, aí a última questão, para não cansá-los, eu acho que é a última ou penúltima. São duas que são em conjunto. Dialoga muito com o que o doutor Hamilton colocou, é de como vai ser formado do ponto de vista numérico, né, esse Conselho Federativo. Existem vários formatos, né? O formato da Índia, de colocar 5 pessoas com poder que representam 33% do Conselho, me dá um sentimento que não vai funcionar. Eu prefiro seguir um sistema mais simples. Todas as métricas que nós usamos no CONFAS, na própria Lei Complementar 160, tudo é voto por cabeça. Se a gente tivesse algum sistema, e o doutor Hamilton, até nos comentários anteriores, estava fazendo uma sugestão também de aumentar o número. Né? Sei que parece estranho ter um conselho que 27 pessoas representando a União, é muito estranho. Mas, no fundo, é para que você tenha 33% para cada nível federativo, né? Independentemente do número de pessoas que vão estar ali. E por que isso? Né? Para justamente fazer com que nenhum deles se sobreponha. Né? Você não tenha a União como representante máximo ou contenha alguma prevalência ou primazia nas votações, nas definições. Por quê? Porque aquela definição que for dada no Conselho Federativo, ela vai definir a delimitação da carga tributária do outro ente federativo. Então, não pode ter primazia, não pode ter sobreposição de nenhum deles. E também a União não pode deixar de participar. Vale dizer que isso é o ponto inicial que eu coloquei no outro slide. Então, aqui eu só coloquei, né, o número lá que na Índia, enfim, cada um tem 33%, que eu estou seguindo basicamente esse modelo indiano. E os reports que a gente vê na experiência internacional da Índia, né, conversando com colegas lá, no sentido de que o modelo funciona muito bem. Né? Eu acho que é importante colocar esse acréscimo. Está funcionando esse modelo indiano? Parece que, conversando com os tributaristas indianos, o feedback é bem positivo, né? Que tem um retorno, tem funcionado. Existe algum desconforto quando tem aumento de carga tributária, porque geralmente quem propõe esse aumento de carga tributária é alguma unidade federativa que está com problema orçamentário e a outra não está, mas, de alguma maneira, a composição majoritária trava um pouco essa forma de, enfim, de aumento de arrecadação sem qualquer controle. Então, em alguma medida, o reporte que eu recebi é que as unidades federativas, em alguma medida, elas se controlam. Né? Porque, fazendo uma cogitação especulativa aqui, imagina que, isso acontece aqui no Brasil, que os estados têm problemas orçamentários diferentes. Né? O Sul, comparado com o Nordeste, naturalmente a gente não tem a mesma saúde financeira dos estados. Naturalmente, algum estado do Nordeste, que é o cenário que a gente está vivendo mais hoje, levante a mão e fala, eu preciso de uma arrecadação maior, eu preciso de uma alíquota maior, uma base de cálculo diferente. Né? Esse tipo de definição vai ter como contrapeso as próprias unidades federativas dentro desse conselho. Então, esse que é o feedback que eu recebi da Índia, no sentido de que os 33% têm funcionado bem. Agora sim, para acabar mesmo, há um debate sobre como... Tudo bem, temos a deliberação, né, 33%, mas a gente tem aqui um modelo no texto atual, né, no artigo 156B, parágrafo 4º, algo que causa alguma estranheza, né, no sentido de que... primeiro, isso aqui é uma novidade, não tem lugar nenhum. Uma experiência, esse texto, eu tenho curiosidade de como ele foi criado, qual é a lógica, né, de você dar muito poder para município, pensando do ponto de vista da representação absoluta. Né? E a minha sugestão, dando crédito à autoria aqui do comentário, é concordar com a Lina, quando a gente faria mais sentido olhar para a experiência que a gente já tem aqui. E a Lei Complementar 160, ela tem essa forma de deliberação, né, de 2/3 dos estados. Aí eu estou mudando só para integrantes do Conselho, ao invés dos estados, e 1/3 das unidades federativas. Qual que é a lógica aqui? Né? Você, ao mesmo tempo que tem representação em todas as regiões, você também
tem uma maioria, né, de 2/3 dos integrantes. Então, é uma composição de 2 critérios que me parecem mais claros e mais fáceis de aplicar do que o texto atual. Faço um registro para frisar qual que é a minha preocupação com o texto atual do ponto de vista de eficácia e de operacionalização. Digamos que a gente tenha que fazer uma votação hoje, somos aqui representantes do Conselho Federativo, vamos fazer uma votação hoje. E aí a gente tem que se pautar por 60% da população, né? Representantes dos estados do Distrito Federal, que correspondem a mais de 60% da população do país. Hoje, há uma série de litígios dos municípios que estão entrando com ação judicial contra o censo de 22 para dizer que a população dele não é aquela que está no censo. Ou seja, a gente está levando um debate que torna inoperante algo para contar o número de habitantes, né, de cada ente federativo. Então, só complica. Me parece que a experiência da Lei Complementar 160 é melhor e por isso que eu estou, enfim, sugerindo que a gente siga com ela. Então, é isso. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Suas sugestões bastante pontuais são muito bem-vindas. Como eu disse, na fala do Dr. Hamilton, também fazendo referência à fala do Walter, acho essencial a participação da União nessa função de uniformizar a interpretação, mas, por outro lado, o inciso 3 do artigo 156B, em que trata a respeito da arrecadação do imposto e das compensações e da distribuição do produto, eu acho que deveria ter uma competência exclusiva e uma participação, digamos assim, exclusiva dos estados, Distrito Federal e municípios. Acho que a União fazer parte, né, dessa função com relação à arrecadação dos entes subnacionais, talvez a gente encontre muita resistência e que é justamente aquilo que se buscava impedir essa participação da União na criação do IVA dual. Né? Mas acho que a gente consegue aqui delimitar, né, a participação da União também. Também, enfim, acho que essa representatividade mais equilibrada, né, sem dar esse poder, além desse outro quesito que você colocou aqui, da incerteza com relação aos censos, né, e um sistema que já funciona, que já foi bem recebido pelos entes com relação à representatividade da Lei 160, é incrível. E quando você falou da cooperação mandatória entre os entes, eu creio que lá no artigo 5º do 156B, em que trata do compartilhamento de informações fiscais, talvez caiba incluir nesse inciso a cooperação mandatória na fiscalização, porque já tem, né, essa obrigatoriedade de compartilhar informações fiscais relacionadas aos 2 tributos. E acho que aqui caberia trazer, né, essa cooperação mandatória, trazendo aí a sua preocupação, até porque a gente também já falou muito sobre isso, né, doutora Hamilton? O nosso federalismo é um federalismo com ideal cooperativista. Né? Então, a gente poder aplicar esse cooperativismo aqui dentro do Conselho e nas ações fiscalizatórias talvez seja um caminho positivo aí para o nosso futuro. Eu vou passar agora para a Ariane, que está online, e queremos escutá-la. Olá, boa tarde a todos e todas. Lina, Maria Rita, cumprimento vocês duas, né, como presidentes dessa mesa. Gostaria de parabenizar o evento em nome da pessoa que me fez o convite pessoalmente, né, nossa amiga querida Suzy. Também cumprimentar o meu amigo Walter, que está aqui, o doutor Hamilton também, com quem já trabalhei enquanto era estagiária há alguns anos. Muito bom reencontrá-lo também, doutor Leonardo. Eu vou projetar aqui os slides que eu preparei para trazer aqui as contribuições. Só um minutinho, se vocês puderem só me avisar quando estiverem vendo.
Acho que está no formato apresentação. Já estamos, Ariane. Perfeito. Bom, acho que a parte de todas as contribuições que já foram apresentadas aqui, né, pelos que me antecederam, eu trouxe algumas provocações aqui, tentando até aproveitar o ensejo, né, e principalmente o propósito que essa reforma tributária estabelece. Né, e eu gosto sempre de lembrar, a partir dos princípios que foram positivados, né, no texto da PEC, não é, que se referem à simplicidade, à transparência, à justiça fiscal e agora também a proteção ao meio ambiente. Né? Então, nós estamos aqui na iminência de estarmos geridos também por esses 4 princípios, né? E digo que, em alguma medida, esses princípios também devem fortalecer, por exemplo, um princípio macro que não é próprio aqui do direito tributário, mas é o princípio da moralidade da administração pública. Né? Então, aqui me parece que é uma grande oportunidade de nós endereçarmos essas preocupações e materializar essas preocupações aqui na gestão que vai ser implementada, engendrada aqui pelo Conselho Federativo. Então, eu visualizei aqui esses incrementos e essas sugestões muito imbuída desse espírito, né, de concretizar esses princípios que norteiam aqui a reforma tributária. Então, se em alguma medida nós temos a oportunidade, né, de fazer valer o que essas diretrizes sejam de fato concretizadas e vividas aqui por todos nós, né, contribuintes, agentes públicos, por que não fazer? Né? Então, a oportunidade é exatamente essa. Então, eu digo tudo isso, né, porque, é claro, existem aqui foros mais diversos tratando dos temas e de uma maneira com propósitos específicos. Acho que, né, nós poderíamos eventualmente optar por uma discussão de qual seria, né, o modelo de reforma tributária mais adequada. Acho que aí talvez o discurso aqui de todos, meu principalmente, poderia ser outro, né? Mas fato é que nós já temos uma proposta de emenda à Constituição aprovada, uma proposta de emenda que provavelmente, né, deve ser aqui deliberada em breve no Senado Federal, esse ano ainda. Então, nós nunca estivemos tão próximos aqui da aprovação de uma mudança tão estrutural da nossa realidade tributária. Então, portanto, o meu papel aqui vai ser construtivo, né? Ou seja, eu gostaria de contribuir de maneira a viabilizar esse sistema posto e, evidentemente, aperfeiçoar naquilo que é possível. Né? Então, eu estou dizendo tudo isso porque esse é o contexto específico, né, a partir do qual eu enxergo a reforma tributária e também estou propondo essas alterações aqui no texto. Né? Então, aqui a primeira delas, não é a primeira que eu faço, é justamente aqui no inciso primeiro, né, do artigo 156b, e quando nós nos deparamos aqui com a previsão, né, a previsão hoje apresentada é justamente de permitir que o Conselho Federativo edite normas infralegais sobre temas relacionados ao imposto de observância obrigatória para todos os entes. Né? Então, está claro aqui que, em alguma medida, se pretende outorgar, né, poder legiferante ao Conselho e, de outro lado, obrigar que todos os entes observem esse produto, né, desse processo legiferante. Como Ariane, nós... Oi. você pode projetar para o pessoal poder ver sua apresentação? Ou você está Deixou de... projetando? Tá, acho que deve ter caído, pera lá. Tá. Agora sim? Agora sim, perfeito, obrigada. Tá bom, obrigada. Então, aqui, o que nós temos, né, de sugestão, o que eu estou apresentando aqui como sugestão? E aí, muito embasado na nossa experiência, né? Hoje nós temos e convivemos com o poder normativo dos órgãos, e aí estou falando especificamente do Poder Executivo, e não são raras as vezes que nós nos deparamos com o exagero, né, do poder normativo
do Poder Executivo, né? Então, isso muitas vezes nos leva aqui a contenciosos que nos tomam décadas, né, para enfrentamento até termos uma resposta definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui a minha sugestão é uma sugestão singela, mas que em alguma medida pode trazer, né, e evitar que o Conselho Federativo ele exaspere no poder normativo que é esperado deste órgão, que é único e exclusivamente o poder de esclarecer os conceitos que estejam, né, definidos na lei complementar, então não mais do que isso, né, não criar novos conceitos, não criar novas interpretações, então ele que esclareça aquilo que está posto, e de outro lado que ele regulamente os procedimentos de fiscalização e arrecadação, que evidentemente terão de ser uniformes, né, já que a nossa intenção com a reforma tributária é trazer simplicidade, né? Então, aqui é uma oportunidade para que isso se dê de uma maneira objetiva e clara. Tá? Então, aqui a redação do inciso 1º, para que haja essa preocupação refletida nesse dispositivo. Tá? Acho que não está passando. O segundo, né, a segunda proposição aqui, objeto de análise, até para sugestão, é justamente o que está disciplinado aqui no inciso 3º, né? Ou seja, esse inciso ele diz respeito aqui à missão, a função do Conselho quanto a arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação, né, entre estados, Distrito Federal e municípios. E aí falo aqui muito após ter me deparado com esse dispositivo e ter discutido esse dispositivo com alguns outros colegas e até mesmo aqui contribuintes, né, que estão na iminência de sofrer a imposição dessas regras, né, que compõem esse contexto como um todo, né? E essa questão de compensações, esse poder aqui do Conselho Federativo, né, de efetuar compensações, isso já trouxe, né, uma preocupação em alguns, acho que até uma preocupação, confesso, até exagerada, mas como nós também, né, temos aqui, né, temos medo de água fria, a ideia é que essa competência de que o Conselho efetue as compensações, isso possa, né, gerar aqui compensações de ofício, né, enfim, não necessariamente previstas na lei complementar e que isso se dê de uma maneira autorregulada. Então, a ideia é retirar essa competência, até porque se o Conselho Federativo ele vai ter a competência de distribuir o produto de arrecadação, a maneira como ele vai distribuir, seja, né, repasse direto, ou seja compensando, né, crédito que aquele determinado ente tenha, né, isso vai estar abarcado dentro dessa função de distribuição, né? Então, portanto, a ideia é suprimir esta competência para evitar que haja um uso sobressalente desta referência normativa. A terceira, e aí aqui já foi até apresentado pelo Leonardo, né, quando ele trouxe ali a questão das preocupações, né, de termos aqui uma dupla jurisdição administrativa, né, dentro do Conselho, eu também, né, trago aqui, e só né, fiz a questão de colocar o dispositivo, né, para não ser repetitiva, mas ele coloca apenas dirimir as questões de direito, né, e me parece que as questões de fato também poderiam e deveriam ser dirimidas no contexto tanto das primeiras das delegacias, ou seja, o nome, né, que nós atribuamos aqui a essa instância que vai decidir né, na primeira oportunidade as impugnações, mas também no segundo grau, né? Ou seja, nós sabemos que muitas vezes questões de fato, né, são as mais complexas, as que geram, né, um contencioso, então, portanto, permitir que o Conselho também enfrente essas questões de fato, né, e não só as questões de direito, até porque senão nós vamos ter que, em algum momento, levar essas questões de fato e o único lugar vai ser o judiciário, né, e me parece que isso, em alguma medida, pode trazer algum tipo de supressão de garantias para o próprio contribuinte, né? Existem modelos de jurisdições, e aí acho que é super importante, né, é um momento importante para nós tratarmos das diretrizes do nosso contencioso tributário, que é justamente, né, jurisdições que dividem, né, as análises. Primeiro, há uma possibilidade aqui, a autoridade administrativa, ela ouve o contribuinte a respeito do fato, há um alinhamento, uma convergência em relação
aos elementos fáticos para depois haver aqui a aplicação do direito, né? Eu também já até em algum momento pensei sobre essa estrutura, acho que talvez aqui possa ser o momento para se pensar sobre isso, mas como é só, aqui a gente está falando só de tributação, né, do consumo, talvez não seja o foro adequado que nós devêssemos, né, pensar numa modalidade aqui de enfrentamento dos pontos, né, de uma maneira mais segregada, num outro momento de discussão em que estaríamos aqui refletindo sobre o contencioso como um todo, né? Por exemplo, momentos, né, como o do ano passado, em que nós tivemos, né, a ministra Regina Helena Costa, o próprio doutor Marcos Lífio, né, conduzindo a revisão do processo tributário como um todo, né, mas achei importante, né, nós trazermos aqui essa referência de fato e de direito, né, e aí com relação ao duplo grau, aqui me parece que precisamos ter isso na Constituição Federal, sob pena, né, de estarmos aqui comprometidos em relação a essa estrutura, né, do exercício de defesa no âmbito administrativo. A próxima aqui é mais uma questão, talvez, de perfeccionismo, enfim, mas aqui há uma referência, não é, de que os estados e municípios eles vão exercer, serão representados de forma paritária na instância máxima. Acho que isso já foi objeto, vocês, quando eu aqui liguei a minha câmera, né, vi que esse assunto já está na mesa, né, em alguma medida, em questão de fração, mas eu achei importante aqui essa referência do direto ou indiretamente, né? Nós não teremos todos os municípios representados, mas que a representação indireta, ela também estaria prevista na Constituição Federal, né? E trouxe isso muito pensando em eventuais contenciosos que algum município pode deflagrar contra a estrutura, né, de representação no Conselho Federativo, né? Então, aqui talvez é uma preocupação muito mais no sentido de evitar esse contencioso específico, né, com relação a essa participação de algum município que não esteja contemplado ali especificamente na gestão direta do Conselho Federativo, né? Nós sabemos que isso é um dos grandes temas, né? Qual é o limite do exercício de representação com relação à arrecadação direta, né, dos municípios, se isso é ou não protegido pelo Pacto Federativo, né, e por mais que tenhamos aqui nós um consenso, mas nós não podemos deixar de reconhecer que isso pode, provavelmente será, né, não acho que os 5.567 municípios vão anuir com essa estrutura, né, se um não concordar, ele pode acionar o Supremo Tribunal Federal, e nós podemos ter uma decisão do Supremo, inclusive suspendendo o funcionamento, né? Então, aqui quem perderá somos todos nós. Então, me parece que o quanto mais preciosos formos em relação à terminologia, tanto melhor. O outro dispositivo aqui é justamente aqui a previsão, né, e também preocupada aqui com essa questão de alternância de presidências e exercício ali dos entes, né, quem vai ter assento, quem não vai, de ter uma previsão, né, e aí é claro, uma primeira sugestão, uma sugestão inicial, de que a alternância da presidência, né, de 2 em 2 anos já esteja na Constituição, né? Então, eu pensei aqui nos 2 em 2 anos, justamente para contemplar estados e municípios, né, já que vai ser alternado, né, para que em cada mandato necessariamente tenha um do estado e outro do município para que haja esse equilíbrio, né? Então, aqui é algo assim também a ser discutido, mas também, enfim, né, pensando aqui em prós e contras, aqui a avaliação aqui da mesa. Tá? Essa outra disciplina, né, específica aqui do parágrafo 2º, ela diz especificamente com relação à coordenação, né, da atuação aqui dos estados, Distrito Federal e municípios, nessas tarefas, né, de fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e judicial, podendo definir hipóteses de delegação ou compartilhamento de competências, né? Então, aqui eu acho que mexe do ponto de vista administrativo, é algo que nós, talvez, né, que somos mais militantes do direito tributário, lidemos menos, mas aqui me parece que é um ponto muito sensível, né, do ponto de vista, né, que se relaciona com essas hipóteses que o Conselho vai poder
estabelecer delegação e compartilhamento de competências, né? É claro que me parece aqui que está muito, né, atrelado a tudo isso aqui, todas essas funções, mas eu fico imaginando, né, e eu acho que aqui até mais para se pensar, né, não acho que nós vamos ter a solução necessariamente hoje, mas é algo aqui para se pensar, né? Qual é o limite, se é que há algum limite, né? Dessa delegação e desse compartilhamento de competências, né? Como é que esta competência normativa do Conselho se sobrepõe à competência que é exclusiva, né, do ponto de vista dos estados e municípios com relação à gestão da sua estrutura administrativa. Então, é aqui uma outorga de competência de forma constitucional, acho que está, enfim, uma preocupação muito importante e que bom que isso está aqui, né? Que senão realmente nós poderíamos ter um grave problema. Mas eu fico me perguntando aqui qual é o limite desta delegação e deste compartilhamento, né? E claro que aqui tem que se restringir ao imposto sobre bens e serviços, né? Exclusivamente em relação a essas competências com essa finalidade. Mas eu já, enfim, antevi, até conversando, né, com uma procuradora de Estado, que isso aqui certamente vai causar uma série de problemas, né? Porque quando a gente pensa em competência geográfica, né, eu vou pegar uma autoridade lá, um auditor fiscal lá do município de Porto Alegre, que por acaso ele vai ser alocado para fiscalizar a operação de energia e que por acaso está concentrado lá no Rio Grande do Norte, né? Como é que nós vamos viabilizar, até mesmo do ponto de vista estrutural, né, que essa autoridade exerça esse papel, né? E isso tudo vai implicar em eu retirar essa autoridade lá das funções que ela tem, do que é esperado dentro da gestão de Porto Alegre, dela ser acomodada lá nessas atividades lá no Rio Grande do Norte, né? Pensar em Natal, por exemplo. Como é que ela vai desempenhar a atividade, né, estando tão distante, né, geograficamente, se ela tiver que eventualmente estar em loco, né, para fiscalizar aquele tipo de atividade, quem será aqui que vai custear esse deslocamento? Então, isso tudo aqui, né, eu acho que nós deveríamos, eu acho que talvez na lei complementar seja o momento mais adequado, né? Mas a gente deveria dedicar com bastante atenção um capítulo para limitar essas hipóteses de delegação e compartilhamento, né? E acho que para isso até deveria ter uma audiência pública, né, em que nós ouviríamos as gestões desses entes estaduais e municipais, justamente para que se pense num desenho inicial, né, porque senão nós teremos graves problemas aqui em relação ao exercício e ao desempenho dessa competência. Tá? Então, eu só trouxe aqui esse dispositivo, né, de uma maneira aqui inaugural, para trazer o problema para a mesa, né, e alertar com relação à preocupação, né, de como é que ele vai ser regulamentado aqui no contexto da lei complementar, e também, né, quando nós falamos aqui e combinamos essa competência com aquela competência do inciso 1º, né, que outorga ao Conselho Federativo a disciplina, né, específica de temas relacionados ao imposto, né, aqui evidentemente que isso, dentro dessa competência, também teriam as relacionadas à delegação e compartilhamento de competências. Então, Ariane, desculpe te interromper, a gente está um pouco preocupado com o tempo. Se você puder concluir aí as suas sugestões em poucos minutos, eu agradeço. tá ótimo. Obrigada. Eu já estou concluindo já. Aqui eu acho que é uma preocupação e até um desejo, não é, de que nós tenhamos. E aí eu estou puxando justamente a competência aqui, a disposição que fala do artigo, do parágrafo 5º, né, que sugere que a União e que o Conselho Federativo estejam alinhados, harmonizados com relação a normas, interpretações e procedimentos, né? Mas aqui me parece que é uma sugestão, ainda não é nada muito objetivo e muito mandatório. Então, aqui a ideia ampliar e que elas uniformizarão, estabelecer um dever aqui ao Conselho Federativo e à União, né, com relação à obrigatoriedade de uniformizar, sim, as legislações, e aí eu acho que é um outro problema, né, que nós experimentamos,
que é a pulverização de normas. Hoje, né, basicamente, as empresas têm que contratar consultorias para que elas tenham acesso às normas, né? Muitas vezes você entra no site do município, do estado, e você não tem acesso à integralidade das normas que estão em vigor. Então, aqui a ideia é que haja um portal de harmonização normativa e que, obrigatoriamente, todas as normas relacionadas à incidência da CBS e do IBS estejam consolidadas dentro desse portal. Ou seja, o contribuinte ele vai acessar este lugar para ter conhecimento amplo do que efetivamente vai orientar a sua atividade de recolhimento, né, de arrecadação, apuração, recolhimento de tributos. E aí aqui, eu só estou passando rápido aqui, só para ver efetivamente o que é mais relevante, e aí a última sugestão, e aí aqui até aproveitando, né, nós nem estamos aqui no 156B, mas eu estou voltando ali no 156A, porque ele tem uma referência ao Conselho Federativo, que é o parágrafo 4º, né, que ele diz o seguinte, que para fins de distribuição do produto de arrecadação, o Conselho Federativo ele vai reter o montante equivalente ao saldo acumulado não compensado pelo contribuinte e depois vai repassar isso para quem não teve, o ente federado que não teve arrecadação, né? Então, aqui eu só estou sugerindo que esta retenção e esse repasse se dê após a intimação do contribuinte, né? E aí aqui muito pensando, e aí eu falei no início, né, sobre a moralidade tributária, talvez é o momento de nós implementarmos de vez o mesmo rigor que é implementado quando o contribuinte está na situação de devedor, também a mesma preocupação seja considerada quando esse contribuinte é credor e não utiliza o crédito ou não pede o ressarcimento, né? Então, que haja também um mecanismo aqui de equilíbrio, né, de tratamento nas duas situações. Então, essa é a justificativa aqui dessa minha sugestão. E aí, Lina, eu encerro aqui a minha fala para a gente conversar depois no segundo momento. Muito obrigada. Muito obrigada, Ariane. Excelentes considerações. A gente vai partir agora, nesse segundo momento, para tentar encontrar aqui os consensos. E acho que o primeiro e mais importante, me parece, que é com relação à inclusão da União no Conselho Federativo. A gente tem um consenso aqui na mesa? Doutora Milton, o senhor está de acordo? Foi sua sugestão, né? Eu insisto que estou sim. Perfeito, perfeito. Eu não escutei o Walter e a Ariane a respeito. Vocês estão de acordo com a inclusão da União no Conselho Federativo, Ariane e Walter? Acho que o Walter está com alguma... Walter, vai lá. Eu estou de acordo, desde que seja para competência exclusiva de harmonização da interpretação, e não quanto ao restante. Perfeito. Era essa a minha consideração na sequência. Se seria para o todo ou exclusivamente para as questões interpretativas, para uniformizar o entendimento. Eu concordo com o Walter nesse sentido, para que não tenha essa interferência da União nas outras competências exclusivas com relação ao IBS. Vocês acham, doutora Milton? Trazer mais perto. Aí. A ideia central, como eu disse antes, é que haja uma harmonização. Essa harmonização tem que vir no plano das normas. A lei vai ser a mesma. Podemos aí concordar ou não se a lei complementar, no caso, é lei da União, não é lei, ou é uma lei nacional. O fato é que, se ela alcançar o tributo da União e o tributo de estados e municípios, para mim, tanto faz. Eu não entraria no debate, até para facilitar aqui um acordo. Entretanto, vai ser uma norma só. Eu não vejo como, desta norma, nós podemos ficar com distinções no Conselho do que é da competência do Conselho para uma coisa e outra. Por exemplo, como é que nós vamos fazer em termos do processo administrativo? Vamos ter um processo administrativo para a União e um processo administrativo para estados e municípios? Quando falei em questões interpretativas, a questão não é meramente questões interpretativas, é o conjunto. Eu não vejo como seccionar isso. Essa é, em princípio, minha... Deixar a competência para os
tribunais de justiça do IBS para a Justiça Federal da CBS. Isso também é um problema, né? Por exemplo, Porque ainda que não seja a interpretação aqui dentro do Conselho Administrativa, vai ter uma interpretação jurisprudencial, que também não pode ser diferente, tem que ser condizente. É isso. isso remete a uma questão que já foi posta e que eu até teria uma ponderação, no sentido de o STJ não pode examinar originariamente as questões que surgirem dos contribuintes relativamente a isso. Alguém colocou isso, mas me parece que isso não seria muito prático. E, não sendo prático, seria competência de quem? Eu não vejo como excluir a competência da Justiça Federal. Imaginem cada Tribunal de Justiça decidindo essas questões diferentemente. Nós teríamos aí um aumento de litígios de uma forma extraordinária. O que eu estou pensando, imaginando, é de uma forma prática. E essas definições, e eu até diria a todos os colegas, nós deveríamos nos ater exclusivamente às questões constitucionais. Há questões relevantíssimas que foram abordadas, mas hoje, aproveitando esta mesa, nós devemos ver a espinha dorsal. Se nós concordarmos aqui, pelo menos, uma coisa, a União deve participar do Conselho Federativo. Isso já é um avanço extraordinário. É impossível, na minha opinião, haver uniformização se a União não participar do Conselho. Eu sempre, me permitam, desde o início, eu tenho aqui uma imagem. A imagem é uma mesa presidida pela União, diga-se, secretário da Receita Federal, com 54 outros membros nesta outra mesa. A União com 50% dos votos e os outros com os outros 50%. É evidente que a União vai ditar as regras, até pela força que tem. O que eu diria é que, neste conjunto, seria muito mais razoável sempre que nós tivéssemos legislação uniforme e um conselho com participação de todos. Perfeito. Um outro ponto, a gente estaria de acordo com a sugestão, então, do Leonardo, de que essa representatividade fosse de 1/3 de cada um, 27 membros da União, 27 dos estados e 27 dos municípios, da forma que já consta, 13 mais 14. Tem uma ponderação para você. Eu estou aberto aqui, mas uma ponderação. Vamos dizer que, num determinado assunto, os estados e os municípios se unam. Perdão. Como? Está transmitido, mas perto. Eles estavam transmitindo no YouTube, senão eles não escutam o senhor, para quem está online. Não me escutam? No YouTube, tem que falar agora sim. Ah, perdão. Estados e municípios se unam contra a União. E aí nós teríamos o que é possível. Hein? A minha sugestão do modelo, tanto falado, da Índia, é porque eles pensaram nisso e fizeram uma maioria de 3/4. É claro que eu sou simpático ao modelo da Lei Complementar 160, mas, praticamente, para evitar esse tipo de coisas, o modelo de 3/4 levaria a uma obrigatoriedade de composição. Só quero voltar numa questão anterior. Acho que vocês não fecharam qual é a competência quando a União entra. São duas questões aqui. São duas questões. A União fazer parte, há um consenso. O segundo aspecto foi aquele que eu havia perguntado, se ela deveria, então, participar apenas das questões de uniformidade, né, de consenso interpretativo, ou do todo. Eu entendo, como Walter, de que a União deveria ficar fora com relação ao inciso 3 do artigo 156-B, que diz respeito exclusivamente à arrecadação, compensação e distribuição do produto. Os outros incisos 1, 2 e 4 são editar normas, uniformizar a interpretação e dirimir as questões suscitadas no âmbito do contencioso. Então, essas três, eu sou a favor da participação da União, com exceção do inciso 3. O senhor estaria de acordo? Acho razoável. De acordo? De acordo. Ariane e Lobato. Eu tenho uma dúvida quanto ao inciso do contencioso. A proposta é um único contencioso administrativo no âmbito do Conselho Federativo? Ou seja, a extinção completa dos tribunais administrativos estaduais e municipais para fins de IBS, é isso?
Por favor. Walter, eu fiquei só com a impressão, pela expressão que eu tinha destacado ali, é que são questões suscitadas no contencioso administrativo. Ou seja, é mantido o contencioso administrativo, normalmente nas unidades federativas, e aí há uma questão, né, que precisa ser dirimida e sobe para o conselho. Exatamente. É como se fosse uma espécie de Uma tribunal Câmara revisional. Superior. E daí porque, Então. só para explicar meu ponto de divergência com a Ariane, daí porque entender que não poderia ter revisão de questão de direito. Porque a última, de fato, porque a última instância administrativa não revisa questão de fato. Por isso que eu estou colocando que há um ponto de dúvida. Ou seja, se continua o contencioso administrativo estadual e municipal, a questão de fato fica nele e essa Câmara, lá no Conselho Federativo, vai funcionar como uma espécie de Câmara Superior para questões de direito. Essa é a minha pergunta. Qual é a proposta que nós estamos votando? Gente, mas posso fazer? Desculpa. Não estou na mesa e fico fazendo... Para mim também não tinha ficado claro, e o texto, para mim, não traz essa clareza de que vai ser dessa maneira. Não, eu queria colocar o seguinte, desculpa, Ariane. Não, o que eu queria colocar na dúvida é, partindo do pressuposto do que o professor Hamilton colocou, que, na verdade, é uma lei só. Então, a gente está falando do imposto dual, mas, na verdade, ele é um só, dividido em dois. Então, como é que eu posso ter um processo administrativo para os municípios, para os estados e o outro para a União, gente? Não me parece que é possível. Eu concordo, mas o inciso 4, ele não entra nesse mérito, porque quando ele fala do contencioso administrativo tributário, ele não está dizendo se haverão um ou dois, mas dentro do contencioso, ainda que seja unificado, né, quando surgirem essas questões que precisam ser dirimidas, o órgão se manifestaria de uma forma uniforme. Eu acho que essa sua preocupação estão em outros incisos aqui, que acho que a gente pode endereçar. Mas eu compreendo e concordo. Porque eu acho que toda a questão parte dessa... Se a gente entendeu que é uma lei complementar só, que nós já entendemos aqui, anteriormente, na esteira do que o professor Hamilton até falou ontem na abertura. Então, a gente tem que ter uma coerência, né? Porque eu não posso ter tribunais diferentes decidindo, porque, gente, eu fiz 9 anos parte do CARF. Você vai ter decisão sobre questões de fato envolvendo interpretação de como você vê a questão de direito. Então, aí a gente vai ter dificuldades. Então, é isso que eu acho que teria que ser endereçado, mas juro que vou ficar quietinha agora. Mas aí, então, a gente deixaria em aberto, como está agora, porque agora não faz, fará questões. Acho que talvez o menos é mais, aqui pensando que a gente está aqui analisando o texto constitucional. Quanto tempo nós temos? Pouco ainda, 20 minutos. Eu diria, essa questão é tão relevante. A minha inclinação é óbvia, a Suzy falou, a minha inclinação é no sentido, aliás, eu acho que escrevi, eu não coloquei aqui na tela o que eu coloquei a respeito de cada pergunta, mas ali a proposta minha é que haja um modelo unificado. Nós podemos depois aproveitar as unidades locais, mas que na verdade, seja unificado. A prática revela uma diferença muito grande entre questões de fato e questões de direito. Muito complicado isso. E, inclusive, a valoração jurídica da prova é questão de fato ou uma questão de direito. Enfim, a minha inclinação é por ter um órgão único, mas acho a ser pensado, isto matéria de lei complementar. Mas, em princípio, eu remeteria, a minha primeira impressão é que nós deveríamos ter um órgão centralizado que examinasse tudo isso. E talvez essa competência, já que a gente está falando em Constituição, do inciso 4, faz sentido a gente retirar? Eu não tenho o texto, mas eu imagino que, sistematicamente, nós deveríamos ter competência da Justiça Federal, porque não tem sentido quando se fala em STJ e pegar STJ e competência dos entes locais. Seria uma confusão na prática. Vai ser competência da Justiça Federal, e aí, se isso passa pelos regionais ou não, eu gostaria de pensar melhor sobre isso. Mas eu acho que o locus disso vai ser
à Justiça Federal. E com relação a essas questões, assumindo que esse tributo é um tributo compartilhado, esse tributo compartilhado deveria ser examinado à semelhança do que nós temos nos tributos federais, por um órgão tipo o CARF. Claro que as instâncias seriam diferentes, o desenho seria diferente, mas a ideia seria essa. A minha grande preocupação aqui para a mesa e para os colegas é o seguinte: há uma chave em tudo isto. Isso aqui foi feito para simplicidade, para ver simplicidade. Nós não podemos ter litigiosidade, não podemos ter interpretações díspares. Como é que nós vamos fazer se nós tivermos interpretações díspares e começa, isso não, isso é competência do órgão federal, isso aqui é competência do órgão estadual? Nós vamos ter uma confusão danada. Então, eu continuo nessa linha que a Suzy propôs. Mas não precisamos, eu diria, na minha opinião, para a mesa, para os relatores, discutir e acertar os detalhes hoje. Se nós acertarmos essa linha mestra, terá sido muito. Perfeito. A gente vai ter que fazer um trabalho depois de construção desse texto. A gente vai circular no grupo e escutar as considerações, mas eu estou anotando, eu e Rita, aqui em conjunto, aquilo que já tem consenso, aquilo que a gente precisa refletir um pouco mais para chegar a uma proposta final, que é o objetivo, né, do nosso congresso. Eu coloquei aqui, então, levando em consideração o perigo aí do conluio que o senhor colocou, né, dos entes subnacionais contra a União, que a gente adotaria, a minha sugestão aqui seria adotar aquela representatividade da Lei Complementar 160, que seriam 2/3 das unidades federadas e 1/3 de cada uma das 5 regiões, colocar 3/4, então, isso atende, a gente já tira essa concentração e o poder dos 2 subnacionais, e a representatividade de 1/3. Então, isso já consta aqui. Todos de acordo com relação a essa colocação dos 3/4 aqui, eu já passo a palavra para o Walter. Sim. Você também? Perfeito. Walter, por favor, faça a sua colocação. Não, só para encaminhar, eu queria só esclarecer, porque eu levantei essa questão na minha fala. Eu sou a favor de unificar o contencioso administrativo e a interpretação e a harmonização das normas. Eu sou contra deixar o texto como está, que ele não está claro. Eu concordo 100% com o professor Hamilton de que essa é uma discussão que tem que ser aprofundada na lei complementar, mas a PEC já deveria prever essa linha mestra, ou seja, a unificação do contencioso administrativo e da harmonização. E, a partir daí, na lei complementar, aprofundar. O Walter, até pegando o teu gancho, então, retirando a competência dos tribunais estaduais e municipais em relação a essa competência, de acordo com essa diretriz também. Sim. Perfeito. Então, continuando, ali no parágrafo 5º, a gente colocar a sugestão aqui de tanto do Leonardo quanto da Ariane, do Lobato, professor Hamilton, seria colocar junto com o compartilhamento, compartilharão e uniformizarão, né, os entendimentos. Acho que a ideia também de disponibilizar essas informações num portal de harmonização informativa, acho incrível, necessário. E incluir também a questão da cooperação mandatória do ponto de vista fiscalizatório, até para que os entes não sejam prejudicados de acordo com o interesse ou falta de interesse do seu companheiro em fiscalizar. Todos já sentido? Eu sim, eu estou de acordo. Perfeito. Aqui, acho que tem uma questão um pouco mais principiológica, acho que aquelas colocações pontuais a gente praticamente passou por todas. A questão de incluir direta ou indiretamente, que foi sugerido pela Ariane, que eu achei muito bom. Todos de acordo? De acordo.
O que me chamou a atenção nesse inciso, aqui, enquanto a Ariane estava fazendo a sugestão dela, Leonardo e eu nos falamos, o que está lá, aqui, ó, parágrafo 2º, inciso 1º, esse aqui, tá? Serão representados indireta ou diretamente, direto ou indiretamente. E esse último ponto aqui, na instância máxima de deliberação do Conselho Administrativo, ele dá a entender, então, que terão várias instâncias e que essa paridade fica só na instância máxima. Então, eu suprimiria essa parte do texto. Do máximo. Né? Exato. Perfeito. Terminaria ali de forma paritária, ponto. A paridade tem que ser em todo exercício, né, dentro do Conselho. Esse é um ponto. E aí, voltando para aquilo que eu queria colocar das questões mais principiológicas, o que a gente aqui falando no início, né, entendeu que aquele primeiro texto da PEC 45, que veio naquele relatório preliminar antes da votação, no relatório preliminar antes da votação, ele trazia um conselho bastante enxuto. E aí foi muito criticado, porque não estava claro quais seriam as funções do conselho. E aí o texto que foi votado trouxe esse conselhão, né, com inúmeras atribuições e competências. Então, a gente saiu, né, do 8 e fomos para o 80. E talvez nos caiba enxugar um pouco esse texto e deixar incisos, artigos, né, constitucionais mais compatíveis com o texto da Constituição, que dá diretrizes para depois a lei complementar estabelecê-las com mais detalhes. Tem algumas questões aqui com relação, por exemplo, ao controle externo do Conselho, que deve ser exercido pelos poderes legislativos, com auxílios do Tribunais de Conta. Acho isso pode manter. Né? Agora, esse inciso 5 aqui, que é o que o Walter Lobato trouxe, e ele fez essa consideração do ponto de vista ideológico mesmo, que a gente precisa aqui refletir em conjunto, que é o que determina: o Conselho Federativo coordenará a atuação integrada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na fiscalização, no lançamento, na cobrança e na representação administrativa ou judicial do imposto, podendo definir hipóteses de delegação ou compartilhamento de competências entre as administrações tributárias e entre as procuradorias dos entes federativos. Quer dizer, isso, então, não vai estar definido pela lei complementar, essa competência vai ser do o Conselho. Aqui. Ah, tá bom. O Conselho, então, é que vai decidir como vai ser essa representação? Isso não caberia à lei complementar? Eu fico um pouco... Eu fico um pouco receosa com esse inciso. Talvez esse aqui. Eu talvez pensaria em suprimi-lo, porque eu acho que essa competência é da lei complementar. Né? A gente está dando uma competência muito ampla para o Conselho. O Conselho vai legislar a respeito do processo administrativo e judicial? Não faz sentido, né? Essa coordenação, eu acho que nós temos que, talvez, pensar um pouco em que é coordenação. Ele, na verdade, não terá aí um poder impositivo, mas que haverá uma... Veja, nós não falamos sobre isso, mas fiscalização, arrecadação, etc., problemas que vão ter de ser enfrentados pela lei complementar. Isso exigirá alguma coordenação de órgão central. Nós podemos, talvez, enxugar isso aqui. A coordenação tem de haver. Como coordenação? Coordenação tem de haver. Sim, a coordenação, mas aqui só coordenará a atuação integrada e ponto. Até deixar essa porque o grave redação para depois. Pois não, Walter? Não, porque a parte que eu me considero muito grave é quando ela fala assim, ó, eu concordo que se a gente definisse que era coordenação, ficava mais fácil. Primeiro, nós estamos incluindo a União conforme o consenso do grupo. Então, está dizendo o seguinte: a atuação integrada da União dos Estados,
Distrito Federal e municípios, na fiscalização, no lançamento da comunidade, podendo definir hipóteses de delegação exatamente. ou compartilhamento, ou seja, é o conselho que vai definir um eventual, aquele exemplo que foi dado do auditor que vai para outro estado fiscalizar. Eu acho que é exagerar na... Então, a gente pode suprimir esse final, a partir do verbo, né, do podendo definir hipóteses de delegação. Pode ser isso? Todos de acordo? E o inciso seguinte, o Conselho... As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias os municípios serão exercidas no Conselho Federativo por servidores. Não, acho que aqui tudo bem, né? Esse foi, inclusive, uma reivindicação, acho que dos próprios servidores. Esse está certo, aí um outro ponto, acho que o Gustavo Brigagão não está mais aqui, mas ele sempre vem falando a respeito, que é no artigo 61, a gente ainda não passou por ele, parágrafo 3º. Perguntas, eu não estou com o texto. A iniciativa do Conselho para... Exato, propor lei complementar. Eu fiz essa consideração porque esse dispositivo vem sendo bastante criticado, né? Eu questiono se vocês acham que ele deve ou não ser suprimido. No meu entender, tem um lado positivo desse dispositivo, porque ele propor a lei complementar dentro do seu conhecimento com relação às causas que sabidamente causam um contencioso para aperfeiçoamento da lei complementar, talvez seja interessante. Mas eu gostaria de escutá-los com relação a isso. Eu acho que, até por coerência com tudo aquilo que nós falamos, seria de todo conveniente que o Conselho tivesse essa competência. A União participa do Conselho. Esse Conselho é que vai entender do tributo. E é razoável que vocês imaginem o que acontece na prática no nosso Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional, muitas vezes, são textos que são aprovados e os deputados e senadores, sobretudo os deputados, nem conhecem o texto. Isso acontece todo dia. Eu acho que tem quem muito propriamente poderia cuidar disso e ter também essa competência, seria o Conselho. Eu sou a favor disso. Perfeito. Os demais são a favor de manter também esse dispositivo? Alguma consideração? Ô, Lina, só uma pergunta antes de me pronunciar. Qual é o ponto de crítica do Gustavo Brigagão? Ele e outras pessoas entendem que há uma amplitude muito grande, que o Conselho teria uma competência muito grande, inclusive. Entendi. Né? Mas é só uma proposição, exato. Quem vai decidir vai ser o Congresso, né? Claro. Mas imagina o seguinte, nós estamos, que eu sou a favor, mas nós estaremos saindo com um projeto de lei complementar do Conselho aprovado por 3/4, que é o quórum que nós colocamos, né? Então, ele chega no Congresso com uma força, 3/4, União, Estados e municípios. Uma força política grande. Sem dúvida. Só o contribuinte que não é ouvido, mas eu sou a favor. Eu tenho só uma ponderaçãozinha só de texto aqui para fazer menção à CBS também, porque aqui só está o imposto, né? A gente teria que incluir a CBS também, até porque chegamos à conclusão que é uma única lei complementar, então, né, se ela vai ser alterada, ela vai ter que incluir também, né, a CBS. Então, vamos colocar... A gente faz essas adaptações depois para menções da CBS. Tem mais algum ponto, acho que, para a gente passar agora, ou estaríamos finalizando e os demais itens para a gente tratar depois no grupo e chegar a esse texto para apresentar com as justificativas e demais colocações? A gente tem um ponto aí que é importante, que se for realmente, se houver realmente a participação da União no Conselho, que eu acho que foi a primeira deliberação, precisa incluir lá na questão do Tribunal de Contas o controle externo. E talvez unificar no Tribunal de Contas da União, para não haver aquela perfeito. Concorrente de todos os tribunais de contas do país. Aí a gente colocaria só da União. É isso? Porque nós aprovamos, acho que a União poderia, mas é só uma sugestão. Porque eu penso que
com relação à gestão e à arrecadação dos recursos do IBS e a distribuição, talvez ter os tribunais de contas dos estados e municípios também seja interessante. Então, a gente precisa refletir se vale dividir, né, do União para o todo e, especificamente, com relação à arrecadação, distribuição do produto da arrecadação, a gente inclui os demais 2 conselhos. Mas bom ponto. Obrigada, Walter. Línia, tem um ponto que é muito na contramão, acho que talvez assim, a consequência de a gente trazer a União para o Conselho Federativo é também em que medida que, no momento em que a União vai normatizar a CBS, que o Conselho também deveria ser considerado nesse momento, né? Ou seja, se a gente vai propor que qualquer interpretação sobre CBS e IBS sejam feitas em conjunto, União enquanto dentro do Conselho Federativo, os 2, né, porque eu acho que isso pode ficar um pouco confuso, né, então não necessariamente o Conselho se sentir né, legitimado para também normatizar os temas próprios da CBS, que continuarão lá com a Receita Federal, né? O que eu entendi aqui do que a gente vem falando, justamente com essa preocupação para que a gente não tenha entendimentos divergentes, é que seria exclusivo, que é o ponto aqui que a gente comentou no caput do artigo 56B, que até tem esse termo, exclusivamente por meio do Conselho Federativo. Então, caberia só ao Conselho mesmo editar essas normas, uniformizar a interpretação, com a participação da União, né, por conta da CBS, e depois, com relação à arrecadação, a gente tem que ver aqui qual vai ser a nossa proposta para deixar a União de fora e não melindrar também, né, as secretarias de Fazenda, que já tinham essa preocupação inicial desde sempre. Talvez segregar, né? Ter segregar, os 2 dispositivos. Exato, exatamente. Tá ótimo. E aí faltou só um ponto, Lina, na minha visão aqui, pois que é a questão do STJ. Bem lembrado. Deixar a competência no STJ, inclusive para o contribuinte, ou deixar claro que ali é só uma solução de conflito entre os entes. O Leonardo propôs que a gente traga o STJ também para dirimir conflitos para o contribuinte. Doutor Hamilton foi contra, né? Eu não falei, mas eu trago aqui uma ideia que várias vezes eu conversei a respeito com o Felipe Renault, de ter uma câmara arbitral, inclusive. Né, acho que aqui ficaria um pouco em aberto, mas que condiz muito com os trabalhos também da CNJ, né, com a reforma do processo administrativo. Acho que estaria aí num momento, talvez, para a gente pensar se não seria o caso de instituir uma câmara arbitral para dirimir esses conflitos entre contribuintes e entes. Eu sei que é muito novo, que é muito inovador, né? Mas vamos lá, então, vamos ponto a ponto. Então, manter a competência do STJ para dirimir conflitos entre os entes. Estamos de acordo? Sim. Eu colocaria essa sugestão sua sem prejuízo da criação de uma Câmara Arbitral previamente a essa instância. Perfeito. E estamos de acordo com a sugestão do Leonardo para colocar o STJ também como órgão competente para dirimir conflitos entre os contribuintes? Aí eu discordo, porque ele não pode ter competência originária. Exato. O contribuinte perde. Então, a gente elimina essa ideia e, de repente, coloca deixa em aberto para eventual criação de uma Câmara Arbitral. Vocês estariam de acordo? Da forma que foi colocada. Pelo Lobato, sem ser excludente. Eu acho que foi muito bem. Sem prejuízo. Uma possibilidade. Eu concordo com o professor Hamilton que deveríamos colocar a Justiça Federal, desde logo, como competente. A Justiça Federal para todas as questões, IBS e CBS, é isso? Tá. Eu não colocaria a Câmara Arbitral. É um sem prejuízo. Sem prejuízo. Enfim. A gente reflete, então, já que o nosso tempo, infelizmente, se esgotou, mas
assim, saio com uma sensação de dever muito cumprido, porque chegamos a diversos consensos, muito bom, as contribuições foram muito ricas, e a gente ainda tem um serviço aí, um trabalho de casa para ser feito e chegar a esse texto final. Bom, mais uma vez, agradeço aqui a organização, Mário, Suzy, em nome das casas, a ASP e ASP, um prazer estar aqui, agradeço a todos os participantes da mesa. Muito obrigada. Obrigada.